Hello, hello everybody! Vamos para a nossa 11ª live, gente, 11ª live, sim. Está sendo 11 lives hoje. Deixa eu botar o meu... Você sabe que eu gosto do meu filtro, né? Então aqui, ó, sem julgamentos. Eu gosto do meu filtro, as pessoas gostam de filtro. E estamos na 11ª live e a nossa convidada já está aqui. Eu vou chamá-la, né? Dispensa apresentações, essa pessoa dispensa apresentações. Hello! Seja bem-vinda! Alô, dona Bruna, como a senhora está? Hoje estou bem, hoje está quente aqui, né? Depois Quente. vai fazer uma recapitulação das lives. É um dia que eu tô de lã e o outro que eu tô de regata. Uma maravilha. Ótimo, é pessoa diversificada. Então, querida, vamos iniciar a nossa live, gente. Para quem estiver entrando agora, que está chegando agora no Instagram, que não está acostumado com as lives, que não está acostumado com as pessoas aqui, se vocês clicarem aqui, vocês vão ver o arroba da Thaís, Teacher Thaís, arroba Teaching Ideas Brasil, e o meu arroba que é muito difícil, é teacherbruna.oficial, tá? Oi, Brenda, lindona. Oi, pessoal que tá chegando, boa noite. Que Boa noite. coisa boa ver vocês aqui. Hoje a live é um pouquinho antes do horário, né? Porque o horário oficial é 20h20. Por quê? Porque Thaís tem compromisso e porque hoje é feriado aqui no Rio Grande do Sul. Então deu pra gente se acertar. Thaís, eu até sonhei essa noite com a nossa live. Sabe o que a gente fazia? Eu vou te contar. Eu dizia assim, tá, então vamos responder a grande pergunta, né? Que é a grande pergunta da nossa live. E aí a gente fazia bem assim no sonho, ó. A pergunta é: saber vocabulário básico é suficiente? Daí a gente dizia assim, eu e tu, vamos responder junta? 1, 2, 3. Não! Não! É complicado, hein? Que situação. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é vocabulário básico, né? Como definir vocabulário básico, né? Porque tem gente que define vocabulário básico por já sei as cores, eu já sei os números, já sei os formatos, já sei as pessoas da família. Opa, já sei o Tá bom. básico, né? E aí você tem que partir desse princípio, né? O que é o básico, né? Então, se você for pensar o que é o básico, segundo o CFR, né? Você tem que concluiu o nível A2. E aí você tem que ir lá no quadro do CFR e ver o que o falante A2 ele é capaz de fazer, né? E aí você vai ver se você é básico mesmo. Então a minha resposta é: se você é falante A2, você é. Então vou partir desse princípio, né? Que você é A2, que você é Sim. falante básico, né? Então, se você é falante A2 e Uhum. você quer dar aula para crianças, aí vai depender da idade dessa criança, né? Então, se você tem desejo de dar aula para crianças de 3, 4, 5 anos, ser falante A2 é o suficiente. É o suficiente. Mas você tem que saber se a qualidade do seu A2 tá bom. Porque tem gente que acha Ó, que A2, e aí fala vermelho, né? Red. Né? Fala gato, cat. E aí exato. A pronúncia, complica. né? Carregada. Ah, eu já vi. Mas deixa eu comentar aqui um pessoal o que a Thaís está falando. A Thaís está falando do quadro comum europeu de referência para línguas, que a sigla que ela está dizendo é CEFR,
tá? Se tu largar isso, quadro comum europeu ou quadro de referência, tu acha bem facinho no Google. Isso. Eu tô olhando aqui o do British Council, tá? O Uhum. A2, para as pessoas se localizarem. A2, gente, A1, A2 são básicos. Com o quadro de referência, não existe pré-intermediário, não existe pré-basic, não existe starter, não existe. É básico, intermediário, avançado. A1, A2, básico. B1, B2, intermediário. C1, C2, avançado. Ok? Então, ó, A2, básico, é capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata. Por exemplo, informações pessoais e familiares simples, compras, meio circundante. É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta sobre assuntos que lhes são familiares e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e ainda referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. Por isso é que eu disse que se for para ensinar para crianças de 3, 4 e 5 anos, tá ok. Porque você não ensina diálogos complexos para essas crianças. Mas isso não quer dizer que o seu inglês pode ser de uma qualidade duvidosa. Eu tava O que aqui procurando acontece? a palavra, né? É porque a gente desenvolve 4 habilidades distintivamente. Eu posso ser C2 em escrita, em leitura, em listening, mas não ser C2 no speaking. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que quando a gente pensa em quem contrata o professor para trabalhar em educação infantil, o que essa pessoa sabe de inglês? Essa pessoa sabe de inglês que a pessoa que vai dar a aula tem que saber um pouco de inglês. Mas se o professor chegar para o dono da escola e falar inglês, a probabilidade dessa pessoa não entender nada é muito grande. Ah, verdade. Verdade. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar lá e falar assim: Hello, my name is Thaís. What is your name? Aí a professora o dono da escola vai, excelente! Fala para mim aí os animais. Ela vai falar dog, cat, rabbit, Frog. girafa, né? E aí ele fala, aí, gente, já falou dog, cat, tá tudo ótimo. Eu reconheço que dog é cachorro e cat é gato. E aí o que vai acontecer com as crianças? Quando essa criança crescer, pronúncia carregada, exato. não é para pronúncia carregada, ele vai estar pronunciando errado, né? Então, o que vai acontecer? Quando essa criança crescer e essa criança ficar com esse erro fossilizado na mente, situação de erro é sério. Aí, para desaprender o errado, pronto. E é difícil, e estou dizendo por experiência própria, porque eu não aprendi com o Google, né? Então, eu tenho várias pronúncias que fossilizou o erro de pronúncia. Uma delas era o giraffe, né? Giraffe. Muito tempo depois que eu me corrigi, porque ninguém me corrigiu, né? Giraffe. Tinha outras pronúncias também, que nem um maniac. Eu não vou dizer a outra pronúncia, porque senão eu vou me perder, tá? Um maniac, de maníaco. E tenho ainda dificuldades em algumas palavras, porque fossilizei erros. Fossilizei. E ninguém me corrigiu. Existem vários tipos de erros que são interessantes, assim, interessantes no sentido de que tem gente que está com aquilo tão fossilizado que não percebe. E, por exemplo, você disse aí da palavra maníaco, que é uma palavra que a gente não fala com frequência. Né? A gente não usa essa palavra no dia a dia, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, dizer boa tarde é algo que a gente diz com frequência, né? E aí, recentemente, em uma das aulas que eu estava dando em grupo para professor,
Eu fui falar, e aí eu fui falei, good afternoon. E aí, nananana, good afternoon, e tal. E aí uma das professoras falou good afternoon. E aí eu corrigi. Eu falei assim, olha só, a sílaba tônica é em noon. E aí a professora, aí todo mundo ficou assim, oi? E aí eu abri em um dos dicionários e eu mostrei, né, aquela questão fonética que tem a marcação da sílaba tônica. E a pessoa falou, mas a vida inteira eu Eu falei falei good afternoon. afternoon. E eu aprendi assim e falei assim a vida inteira. E é uma palavra comum, não é como maníaco que você citou, que não é uma palavra muito comum, vamos dizer assim, da gente usar em diálogos do dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, assim, é muito complicado a gente avaliar assim, erros, porque eu falo às vezes coisas erradas também e a gente está sempre aprendendo. O ponto é, o professor que se predispõe a dar aula para criança, ele tem segurança de que aquilo que ele sabe certo? Né? Então, assim, eu já vi casos do professor que vai ensinar as horas para crianças de sei lá que idade e falou, it's 2 hours. Né? Isso é inadmissível. É totalmente inadmissível. Ah, eu já tive aluno interrompendo a minha aula para dizer que o professor particular de inglês, que eles faziam uma aula particular, disse que não existia a forma afirmativa do present continuous, que é a forma interrogativa, que eu que tinha inventado. Então, assim, eu penso, sabe, Bruna, que quando a gente está falando aula para criança, a gente tem que pensar o seguinte: o fato de que o nosso cliente é uma criança não nos não é uma carta de permissão para a gente oferecer qualquer serviço. Muito pelo contrário, sabe? É ali que essa criança vai ouvir as primeiras palavras e que vai memorizar as primeiras pronúncias. É ali que essa criança vai memorizar, sabe? Muita coisa e a gente tem que, de fato, oferecer algo de qualidade, sabe? Então, assim, eu que tenho trabalhado com muita formação de professor autônomo e eu realmente encorajo essa prática, às vezes eu fico um pouco preocupada, porque em ser autônomo, né, a pessoa não tem ninguém que vai supervisionar o trabalho dele e falar, não, você está precisando melhorar, você está precisando. A pessoa tem que ter essa percepção, essa autoavaliação de falar, eu preciso procurar um curso de aperfeiçoamento e tal. E às vezes a pessoa está tão focada só em, eu preciso de ter muitos alunos e tal, que ela não percebe isso. Então, ser professor nível A2 não é suficiente para dar aulas para crianças de Fundamental 1 acima, não é suficiente mais. Não é suficiente. Ah, Thaís, mas eu dou aula em escola pública e tal, e eu já fiz teste e o meu deu A2. E agora? A pergunta que eu faço para você né, para você professor e agora? Você sabe, né, que ainda que você tenha faculdade de letras, né, e talvez você há um tempo atrás, né, já foi bem mais proficiente do que agora, mas e aí? Você deu aquela enferrujada e qual que é a sua postura? Você pagaria para o seu filho estudar com você? Né? Se você fosse o professor da escola que o seu filho estuda, você gostaria, você se sentiria, né? Não, meu filho pode estudar comigo. É a comparação que eu gosto de fazer, sabe? Então, assim, Sim. é algo a se pensar. Sim, e aí o professor, eu já notei assim que tem vários tipos, depois dessa caminhada de 2 anos que eu tenho, e tu mais anos que eu, Thaís, mas eu notei que tem dois tipos de professor. Aquele professor que cai assim, ó, de pau e cai matando para conseguir uma vaga no curso que fala que melhora a pronúncia, que melhora a comunicação,
e aquele professor que faz um movimento contrário, cai matando em cima do curso que vai te ensinar metodologia, plano de aula, ensino bilíngue, né? E aí eles se subdividem nesses dois grandes grupos. E a gente tem que lembrar que a gente tem que dar conta dos dois, não só de um. Assim como eu tenho que melhorar minha pronúncia, minha fonética, todo o processo de pronúncia, eu também tenho que saber ensinar isso, não só para mim, né? A verdade é essa, sabe? Ter uma autopercepção e entender, olha, eu não sei isso. E no momento que eu entendo, eu não sei isso, e se posicionar, eu preciso aprender. E não se O conformar. Ney Pereira falou assim, ó. Eu não sei aí, mas no estado de São Paulo essa questão está bem complicada. Muitos nem aí. Ah, isso é triste. Quando os professores não estão nem aí, tipo, eu vim aqui dar minha aula e ó. Aí é complicado. É complicado. É muito complicado. É esse comodismo, né? É um comodismo. Infelizmente. Aqui também existe muito isso, sabe? Existe demais. Só que Aqui também, em todo lugar, eu acredito, Thaís. E assim, me incomoda muito quando isso acontece em qualquer escola regular, óbvio. Mas quando não há seriedade nos cursos, tu também tem a tua escola aí. E então tu sabe que existe uma cultura brasileira de que cursinho, aulinha, professorinha. Então, a prática aqui na minha cidade é a pessoa ter no ensino médio e ter estudado durante a infância e adolescência o inglês, e daí ele tá no ensino médio e já é professor lá das crianças, entendeu? E aí eu perguntei lá na minha página, quem quiser acessar, né, a outra da Unipeople, unipeople.education. Eu perguntei lá, você gostaria de ser operado por um médico formado ou por um paciente que passou pela mesma operação? Responde aqui nos comentários quem está online. Ou quem está no replay. Pode ser no replay. Você gostaria de ser formado? Você gostaria de ser operado por um médico formado ou por um paciente que passou pela mesma operação que você vai fazer? Pode responder. eu até mudaria. Eu até mudaria. Manda. Ser operado por um médico formado, mas que está sem atualização há 15 anos, ou por um médico que todo ano está fazendo uma atualização, que está procurando e tal, A né? tua pergunta é nível 2 já, Thaís. Pois Tua é, pergunta é nível 2. eu conheço médicos que só dão aula. Só dão aula, preparando as pessoas para concursos, para trabalhar em outras coisas que não é mão na massa. Entende? Não é mão na massa. A pessoa é médico, mas trabalha em outra área da medicina que não tem nada a ver. Exato. A pessoa é médico, mas é secretário de saúde. Exato. E aí tu vê se dentro dos profissionais formados já essa discrepância, imagina não ser formado, não estudar, ou não buscar, ou não contribuir, ou não ir correr atrás. Dentro dos professores de inglês, é isso. Né? É a pessoa que se formou em letras, ou a pessoa fez um cursinho de inglês, tal, começou a atuar com aquele conhecimento que ela tinha e pronto, nunca mais se aperfeiçoou, porque eu já tinha aquele conhecimento, não preciso mais. Né? Aí, com quem eu quero? Porque diploma, gente, é nada. Diploma não é nada. Diploma é a porta de entrada. Né? Sim, com certeza. Perguntar a um farmacêutico que se formou há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Outro dia, 20 anos atrás. Qual que era o melhor remédio para a gripe? Ele vai te receitar um remédio que provavelmente nem é vendido mais na farmácia porque está ultrapassado. Exatamente. Porque outros farmacêuticos já mais atualizados já desenvolveram outros
muito mais na frente. Aí o professor vai ficar para sempre o mesmo. Mas eu já vi com os meus próprios olhos, já ouvi com os meus próprios ouvidos, Thaís, a seguinte missão, assim, a pessoa lá, naquele desespero, e em parte eu até entendo o desespero, sabe? De conseguir um professor para criança e dizer assim, não, mas para criança é só ensinar cores, animais e ó, e shapes, e manda brasa. Eu já ouvi isso, fiquei chocada, assim, eu nem tive reação, né? Porque também era o meu empregador, né? E aí eu fiquei chocada, assim, meu Deus, o que eu faço agora? Para o mundo que eu quero descer. Já ouvi, já vi isso. Oi, Mirelle. Eu sei que a verdade é a seguinte, sabe? A gente não pode, a gente, professor de inglês, a gente não pode se acomodar. A gente não pode simplesmente pensar. Eu digo isso tanto no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional linguístico, quanto ao seu desenvolvimento profissional metodológico, né? E assim, Exato, quando eu exato. estava na escola, existiam os professores que eles tinham um caderno de plano de aula com a página amarela, né? Porque eles costumavam usar o mesmo o caderno de plano de aula anos. Anos. O mesmo. O mesmo. É, Era prático, é. né? E olha, naquela época não existia computador, né? Não existia. Então devia ser muito mais difícil mesmo, né? A pessoa escrever tudo aquilo e tal. E tem gente que quer fazer isso hoje, né? Dar a mesma aula sempre, gente. De um ano para o outro as coisas mudam, as tecnologias mudam, as ideias evoluem. Já não dá para ser mais esse, não. Sabe? E o seu aluno olhando para você com cara de o mesmo jogo da semana passada. Mesma prova do meu irmão. É. Ai, Thaís, eu vivi isso. Oi, Isa, eu vivi isso. Eu peguei as provas do meu irmão. Meu irmão, ele é 2 anos mais velho que eu, tá? Então, ele tava duas séries depois de mim. Eu guardava os materiais dele. Eu guardava porque ele botava fora, né? Eu pegava do lixo, guardava e estudava pelas provas dele. Eram as mesmas. Sabe, eu penso o seguinte, como eu disse, não há de se comparar. Naquela época não existia computador, né? É muito prático a gente ter um documento ali salvo, não precisa de você imprimir, né? E tal. Mas assim, tem gente que quer fazer isso. Eu vou falar com vocês. Se eu abrisse planos de aulas prontos, olha, eu tinha cliente todo dia. Sim, sim, Sabe? com Só que eu certeza. não acredito nisso. Eu não acredito nisso, gente. Eu vou falar com vocês. Se vocês querem planos de aula prontos, existe já. De Chama graça. livro didático. É, Livro didático, tá tudo prontinho exato. lá. Você não precisa nem de Ó, passar quadro. Seu a aluno, prof que trabalha comigo faz isso. Meus filhos estudavam um pela prova do outro. sabe? O livro didático já tem a aula lá todinha pronta, Sim. né? É só você saber dinamizar aquele E o negócio. livro? É só você saber dinamizar, né? Então, o ponto-chave é o quê? É você se posicionar, né? Enquanto profissional. Eu tenho falado isso de vez em quando nos meus stories e falado assim, olha, você tem que pensar. Você quer ser professor até uma coisa melhor aparecer? Ou você quer construir uma carreira de professor? Porque se você quiser construir uma carreira de professor, é uma carreira. Ninguém constrói uma carreira com um diploma que está congelado na geladeira, não. Você tem que atualizar esse negócio sempre. Agora, se você está fazendo só um pit stop, aí tudo bem. Aí, né? Espera aí que daqui uns dias aparece o que é para você. Agora, se você quer construir uma carreira, aí o buraco é mais embaixo, é diferente as coisas.
sabe? E eu vou te falar, assim, com todo respeito com quem passa por isso, mas eu acho que a nossa área é uma das áreas que tem mais gente que era de outro canto e veio, né? Então, assim, tem gente que era de toda a natureza. Ai, eu fazia isso e me tornei professora de inglês. Eu fazia aquilo e me tornei professora de inglês. Eu fazia isso e me tornei professora de inglês. E você vê a pessoa que mudou de área se dedicando horrores para ser excelentes professores. E aqueles que fizeram letras, que fizeram pedagogia, que fizeram acomodados. Hashtag revolta. Também tem isso. Também tem isso. Mas eu vou contar uma coisa para o pessoal que tá pensando em dar aula de inglês, gente. Eu sei que o que eu vou dizer é forte, mas eu preciso dizer a verdade aqui. Dar aula não enriquece. Oh! Dar aula, vou repetir, né? Vou falar bem devagar para todo mundo entender. Dar aula não enriquece. Eu ouso dizer que no Brasil, trabalhar em qualquer área não enriquece também. Tá? Claro que daí eu vou ter que me explicar porque que eu penso isso e tal, mas assim, eu nunca vi um trabalhador enriquecendo, né? Ficar rico. Quem é rico vem rico de berço, de herança, né? Que já tinha na família. Mas trabalhador pode ter uma boa vida, mas rico. Vou falar a verdade para vocês. Ser professor, você consegue enriquecer? Você consegue enriquecer. Você consegue enriquecer sim. Mas você não, o enriquecer do professor não é baseado só no dinheiro. O enriquecer do professor ele é poético, sabe? É você saber que você tem vidas transformadas. Exato. Tá? Dá para você viver bem se você conseguir empregos que te valorizam, se você tiver valor, né? Para poder mostrar. Porque se você quiser que te valorizem por um diploma que está engavetado há 20 anos, vai ficar complicado. Mas se você está sempre investindo em você, provavelmente você vai achar pessoas ou empresas para te valorizar. Mas você vê gente sendo transformada, né, ter uma oportunidade nova e essas coisas por causa do seu trabalho, é muito enriquecedor. É muito enriquecedor, né? É muito enriquecedor, sabe? Então, assim, e se você não vê isso como uma riqueza, nenhum dinheiro que você ganhar vai te fazer Vai se ser sentir tão suficiente. satisfeito. É, Exato. sabe? E exatamente isso que vocês promovem na vida do aluno, que é a transformação, vocês podem se sentir, e eu entendo, pensa que a gente não está atacando ninguém aqui a mão armada, né? Duplamente a mão armada, dando aqui, atirando, não é isso. Não é essa a proposta. A proposta é fazer você refletir se você está investindo na sua carreira. Porque lá adiante eles não vão dizer assim, ai, a Thaís caiu, daqui a pouco ela volta. Não vai dizer assim, ó, professor tal, escola tal, tal coisa. Não, eles vão dizer a teacher Roseli, o teacher Luiz, a teacher Elaine, a teacher Bruna. Eles vão falar assim, né? Vão falar o teu nome. Peraí que a Thaís está voltando. Então, invista na sua carreira, o seu nome que está em jogo. Aqui no Instagram é o nosso nome. Se vocês olharam, ó, Thaís, tu caiu e voltou, sem problemas, tá? Se vocês olharem no nosso Instagram, o meu é Teacher Bruno, da Thaís é Teaching Ideas Brasil, Thaís Ribeiro. É o nosso nome, é a nossa carreira. Então não adianta a gente querer botar a culpa na escola. Ou achar que a escola vai fazer tudo por mim, porque a escola não vai fazer tudo por mim. Se eu não der o primeiro passo, eu não vou fazer. Então, a nossa proposta aqui não é te atacar. A nossa proposta aqui é fazer vocês refletirem e saberem que essa transformação que vocês promovem na vida dos alunos, eu e Thaís promovemos na vida dos professores. Isso está com a moral bem baixa. Vem para um dos nossos cursos que a gente é especialista no assunto para dar moral ao professor e ficar aí, ó, felizão. Once a teacher, always a learner. Né? Yeah.
A gente tem que ter isso em mente. Once a teacher, always a learner. E assim, a gente tem que pensar. E eu gostaria que vocês, né, que estão nos assistindo, também pensassem, se tivessem o seguinte em mente, né? Eu estou sempre fazendo cursos e com certeza a Bruna também. E não existe ninguém, escute o que eu vou falar com vocês, ninguém que tenha certificação nenhuma que vai falar com você, ah, não tenho mais nada a aprender. Não existe essa pessoa. Seja linguisticamente falando ou pedagogicamente falando, todos nós temos algo a aprender, né? Então, é momento de em todo o tempo a gente pensar assim, ser humilde, né? Para pensar assim, o que que eu preciso aprender? Eu realmente preciso aprender. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência. Eu fiz no janeiro de 2020, aliás, antes, né? Em julho de 2019, eu apliquei para o CELTA. Né? Quem não sabe o que é CELTA, é uma certificação da Universidade de Cambridge para professores de inglês. Em termos de certificação para professores de inglês, o CELTA é a mais reconhecida internacionalmente, né? E eu já queria, né, fazer esse curso há um tempo atrás, porque é um curso assim que, além de ser muito renomado, né, eu queria muito fazer por causa da fama do curso. É um curso caro, né? Hoje ele está saindo em torno de 6, 7 mil reais, né? Mas eu pensei assim, é um investimento que eu preciso de fazer em mim. E aí você passa por uma seleção e tal. Então, em julho, mais ou menos, julho, agosto, por aí de 2019, eu apliquei, fiz a seleção. Em setembro, eu recebi o e-mail que eu tinha passado. E aí fui preparar minha vida, finança e tudo, porque é o mês de janeiro inteiro, você tem que ficar por conta do curso. E aí eu fui conversar com algumas pessoas que já tinham feito o curso, né? Olha para vocês verem, eu comecei a dar aula oficialmente, vamos dizer assim, em 98. Olha quanto tempo de chão, vamos dizer assim, de experiência eu já tinha quando eu fui fazer o CELTA, né? Que é um curso de treinamento para professores, né? Então, quando eu fui fazer, eu poderia ter pensado assim, mas eu já dou aula há quantos anos, né? E eu não preciso de fazer um curso desse, né? Mas eu pensei, não, eu quero aprender mais. Se a Universidade de Cambridge tem alguma coisa para me aprender, eu quero aprender. Se esse curso é renomado e tal, eu quero aprender, né? E aí eu fui. E todo mundo que tinha feito o CELTA, a grande maioria com quem eu conversei, a grande maioria não, todo mundo com quem eu conversei, já quando fez, também já eram experientes, já eram professores experientes, e todos eles falaram comigo a mesma coisa, Thaís. Você tem que se despir do professor antigo. Não leva o professor antigo com você. Se você levar o professor antigo com você, você vai sofrer. Vá disposta a aprender um professor novo. Porque você não vai aproveitar nada do que você já sabe. Eu falei, gente, mas é assim? É assim. E assim, mais de uma pessoa falou isso comigo. Esvazia tudo aí dentro, porque eles vão te ensinar tudo novo. E eu fui, gente. E eu vou falar com vocês. Foi um tempo muito desafiador na minha vida. É um curso que tem gente que não passa, né? E como eu já falei que você, colega, tá até falando, é o preço de um Celta, é bem o preço de um Celta mesmo, né? E graças a Deus eu passei, né? E foi assim, terrivelmente desgastante, porque você tem que estudar muito, mas eu passei. E é com o conhecimento do Celta, entre outras coisas, que hoje eu posso dar treinamento para professores, ensinar sobre plano de aula com um conhecimento que eu não tinha antes. Mudou minha prática pedagógica de forma assim drástica e eu já dava aula há 20 anos passados, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, sabe? Então, de repente, você está pensando assim, ah, mas eu já dou aula há 15 anos, eu já dou aula há 18 anos, eu já dou aula há 20 anos. Não, eu já sei tudo. Eu posso pegar qualquer livro, qualquer apostila, entrar em qualquer sala de aula.
Gente, escute o que eu vou falar para vocês. Sempre há algo novo a aprender. Então, agora que eu estou trabalhando com o treinamento de professores que vão trabalhar exclusivamente com crianças, principalmente com crianças não alfabetizadas, mas tem professores, a Bruna participou, né, do nosso treinamento, assim, ela viu, tem professores que assim, ficam em estado de choque quando a gente começa a falar dos desenvolvimentos, das fases de desenvolvimento infantil, porque o professor só dava aula para adolescentes. Né? Então, com adolescentes 15, 16, 17 anos, fácil. Hello, open your books on page tal. E aí, abre o livro e começa, o aluno lê, o aluno responde, pega um listening, repete o listening, faz um roleplay, depois faz um drill. Então, vamos agora fazer uma writing activity e faz um outro negócio. Ótimo. Beleza. Agora, quando chega na aula com um aluno não alfabetizado, número 1, o aluno não sabe abrir o livro. Número 2, o aluno não sabe ler. Número 3, o aluno agora está aprendendo a colorir dentro do contorno. Então, você vai ter que ensinar para ele isso tudo e falando em inglês. Então, quando eu falo com o professor aqui, dar aula para um aluno de 3 anos de idade é super difícil. Você tem que matar a aula toda no peito, filha. Já vi professor falar, desisto, não quero dar aula para aluno de 3 anos, não. Eu quero começar com alunos alfabetizados, porque eu não consigo dar aula sem livro. O professor confessa, olha, é melhor se você entendeu isso, você não fazer, do que você tentar fazer e deixar a criancinha traumatizada. Né? Então, é muito sério você querer dar aula para criança e achar que só o fato de você saber o inglês básico é o suficiente. Saber o inglês para você dar aula de inglês é pré-requisito básico mínimo. Agora, você saber dar a aula são outros 500, como se diz popularmente, né? São outros 500. Saber dar aula não tem a ver com saber inglês, não. Se fosse Exatamente. Assim, todo brasileiro seria excelente professor de português. Né? E isso não é verdade. Então, se você que está me assistindo, você quer dar aula para crianças e você reconhece que você tem um nível de inglês satisfatório para isso, a minha pergunta para você é: imagine você numa sala com os alunos. Imagine você. E agora, o que eu vou fazer com essa criança? Né? Então, a criança chegou. Como que você vai receber essa criança? Hello, good morning, good afternoon. Ok. Aí você falou com a criança, what's your name? Aí a criança, João. What's your name? Maria. Aí depois disso, você vai fazer o que com essa criança? Tô falando da criança de 3 anos. Vai fazer o que com essa criança? Então, gente, ó, daí vocês vão perguntar assim, ai, Bruna, mas tu não faz material para educação infantil, tu não ensina para educação. Sim, gente, mas o fato de eu ter experiência, de eu me ensinar, de eu ter trabalhado em escola bilíngue, de eu ter trabalhado com educação infantil, não quer dizer que eu não tenha que continuar estudando, que eu reconheça que preciso aprender com Thaís, por exemplo, e vou aprender com Thaís. Vocês entendem isso? Então, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que me reconhecer. E se vocês observarem, prestem atenção nesse treinamento que ela está oferecendo. Não sei quando é que vai abrir, mas abre o olho. Porque procura na internet treinamento especializado para inglês para educação infantil. E podem me colocar aqui quantos vocês acharam. Podem colocar. Então, abram o olho. Fiquem ligados no Teaching Ideas Brasil da Thaís. Porque esse treinamento tem 2 na internet, olha lá. E ainda assim, os que eu encontrei, era assim com perdão da palavra, uma palhaçada, né? Não tinha nada de sério e não te ensinava nada com base, que tivesse uma base científica, uma base de conhecimento, né? Era tudo coisa solta. Pois é, e além de ter a parte pedagógica toda, a gente tem material físico, né, para o professor participar com o aluno, né? E além disso, né, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, né, que o professor, ele tem que conhecer, no curso de letras não tem
conhecimento sobre desenvolvimento infantil, nada disso, né? Então, a gente já reúne ali as informações necessárias, né? Para o professor saber. Então, se você tem desejo, temos vagas abertas. O módulo 1, né? Quando a Bruna fez e algumas outras alunas também fizeram, igual a Nayara que está falando aí fez, né? Era juntos, não alfabetizados e os alfabetizados. Agora eu dividi. Os não alfabetizados vai ser em outubro, de 3 a 5 anos, e os alfabetizados vai ser em novembro, de 6 a 10 anos. Você pode escolher fazer um ou os dois, tá? Não tem problema, não. Deixa eu ver quem a Elaine está falando. Todo inglês que dá aula para criança de 3 a 6 anos tem que estudar aquele livro, Inglês é 10, é fantástico. É verdade, inclusive essa série, né? Tem aquela série, Inglês é 10, é 11, né? Eu penso assim... Inglês é 5. Eu tenho todos. Eu tenho Inglês é 10 e é até engraçado, porque uma vez assaltaram a minha casa e jogaram meus livros no chão, e um deles era Inglês é 10, né? E o meu cachorro pegou o meu livro e destruiu, né? Porque estava no chão e eles assaltaram a minha casa e o cachorro entraram dentro de casa, pisotearam as folhinhas de provas dos alunos, né? Muito legal. E aí eu peguei e fiquei assim, morrendo de pena de colocar aquele livro fora, né? Mas ele tá destruído. E aí, ano passado, eu consegui botar o livro amassado fora e comprei um novinho e tá lá na minha estante, né? Porque eu não podia ficar sem o Inglês é 10, eu amo o livro. E eu tenho 10, o 11 e o Teen. Gente, na verdade, todas as leituras que a gente faz, até as leituras ruins, elas nos ajudam na nossa formação pedagógica. Com as leituras boas, a gente aprende o que fazer. Com as leituras ruins, a gente aprende o que não fazer. Exatamente. É assim que a gente... É o bom jeito, o jeito bom de aprender o que não fazer é lendo. Ou ouvindo os outros contando coisas que não se deve fazer, né? Porque o pior jeito de aprender o que não fazer é quando você faz e dá errado. E aí a Thaís está falando uma coisa muito, muito importante, porque também através do poder de observação a gente consegue aprender. A Lilian Leventhal é maravilhosa, concordo. Mas assim, eu falei isso, né? Porque daí tinha Bruna, lá na minha época de faculdade, né? O que aconteceu? No segundo semestre da faculdade eu já estava dando aula. Porque existia aqui no Rio Grande do Sul uma demanda assim gigante de professor de inglês e não tinha professor de inglês. Então eles pegavam a gente a unha. Então, no segundo semestre da faculdade eu já estava dando aula. E aí, quando chegou lá no estágio, eu já estava cansada de dar aula, né? E eu sabia, já tinha conhecimento de tudo, e eu não queria fazer observação de aula, porque o que eu ia observar se eu já, no meu pensamento, né, gente? O que eu ia observar se eu já estava dando aula há anos, né? 2, 3, sei lá, 4, 5, 6 anos. Aí a professora, eu nunca vou esquecer que é minha professora, e agradeço ela até hoje, é uma professora maravilhosa. Eu disse assim para ela, mas professora, se a gente chegar na sala de aula, a professora ficar só dando livro e cópia do quadro? Ela me respondeu assim, com toda a classe, né? Ela me respondeu assim, você vai aprender o que não fazer. É bem isso. É bem isso. Sabe? Olha, eu já fiz inúmeros cursos que eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não acredito que eu paguei para ver isso. E aí, na minha cabeça, o que me vinha era exatamente isso, sabe? Aprendi o que não fazer, né? E aí, porque quando, igual a gente que dá muito workshop e tal para as pessoas, né? Quantas vezes eu tô planejando e pensando, será que a pessoa vai gostar? Será que não vai ficar enfadonho? Será que não vai ficar cansativo? Né? E aí eu me lembro de todos esses que eu participei e tal. Então eu penso nisso. A gente, enquanto professor, a gente tem que se colocar no lugar do aluno, sabe? Uma vez eu escutei um professor contando que ele ficou, não sei se foi 6 meses, não lembro, fazendo um projeto com o livro The Very Hungry Caterpillar. E aí, eu achei aquilo fantástico, porque ele dividiu os assuntos e ficou o ano todo ali. E, em contrapartida, um outro professor foi fazer a mesma coisa com outro livro. E quando deu daqui 2 meses, os alunos dele não suportavam mais. A mesma história. Então, eu vi assim, talvez seja dinâmica,
talvez seja o jeito de fazer, talvez seja a idade do aluno, não sei. Mas uma coisa é fato, é por causa disso que eu não vendo plano de aula pronto. É por causa disso que eu não vendo nada que esteja engessado. Por quê? O meu propósito é que o professor esteja apto a desenvolver a sua própria maneira de ensinar com base no material que eu oferecer. Então, eu vendo material, eu sugiro material e o professor desenvolve o fazer pedagógico dele em cima daquilo ali. Isso é promover a autonomia do professor, né? Então, eu posso sugerir, olha, gente, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui. Porque depois eu vendo um negócio, olha, gente, é assim que tem que ser feito. Aí a Bruna, por exemplo, aplica lá na escola dela e os alunos dela não gostam. Sabe o que a Bruna vai dizer? Gente, o projeto que Thaís me vendeu é horrível. Não funciona. Exato. Os alunos Se vende odiaram. ideias. Se vende ideias sempre quando eu coloco no meu material e eu explico ou eu escrevo, eu digo assim, dependendo de como a sua turma é, dependendo da idade dos seus alunos, dependendo do nível de conhecimento dos seus alunos, sempre a gente tem que pegar aquilo e não se basear naquilo, mas usar como inspiração, modo de edição mesmo, né? Que é muito importante, exatamente. Exatamente, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Como que a gente vai alcançar o aluno? O objetivo é o aluno. O objetivo da aula é o aluno aprender. E aprender com prazer, né? Porque o aluno aprender, e na hora que você sair da sala, ele tá dando graças a Deus que a sua aula acabou, gente. Isso não tá com nada, não. Exato. E nós, a Thaís e eu, nós trabalhamos muito com ideias, né? Mas as professoras da comunidade e provavelmente as professoras do clube de assinaturas da Thaís, quando vêm pedir ideias, elas já sabem comigo, é assim, né? Eu destrincho, tá, mas são alunos de quantos anos? Tá, mas eles são agitados ou calmos? Mas eles têm um bom nível de inglês ou não? Eles têm um nível misturado ou eles são todos no mesmo nível? Ah, mas eles são assim, ou são... Aí eu faço um esqueleto, esse é o meu esqueleto, para eu ter base para sugerir alguma coisa para aqueles alunos ali. Claro Exatamente. que as crianças são parecidas, que os adolescentes são parecidos, que as pessoas são parecidas, não iguais. É. Pode ter um gosto semelhante, às vezes uma aptidão semelhante, uma reação semelhante, né? Mas cada um é cada um. Exatamente. Exatamente. Claro que muitas vezes, né, por exemplo, a história que é que eu faço, né, a história da música da maldição do verbo to be. Claro que eu amo ver o pessoal de Goiás lá cantando, né? Eu amo ver isso. Mas é uma ideia que deu certo, não significa que todas vão dar certo. É. Então, para finalizar nossa live hoje, Thaís, eu vou pedir para tu deixar aqui dito, porque tem muita gente que assiste no replay, muita mesmo. Quais são os seus projetos aí para o final do ano? O que está rolando? O que está abrindo para o pessoal ficar ligado? Então, por enquanto o que a gente tem na agenda é o nosso treinamento para professores que vão trabalhar, que vão trabalhar, ou trabalham ou têm desejo de começar a trabalhar com alunos de 3 a 5 anos, que vai ser em outubro, e de 6 a 10 anos, que vai ser em novembro. É o mesmo treinamento para professores de inglês que trabalham com alunos de educação infantil e fundamental 1, que a Bruna participou, e outros que estão aqui na live participaram. Só que quando a gente fez, ficou muito extenso, né? 3 meses. Então, agora, nas nossas aulas, vão ser aulas de 2 horas e meia, ao invés de 1 hora e meia. E cada parte eu separei os não alfabetizados dos alfabetizados. Mas o conteúdo é exclusivamente o mesmo, não vai mudar absolutamente nada. E vocês fizeram aquela aula de empreendedorismo, né, sobre a professora autônomo com a Márcia, que é a minha irmã, né, que é advogada, que a gente fez num domingo à parte. Ela também vai ter, né, e por isso que o nome é Teacherpreneurship Kids, né, porque já vai estar incluído, né, junto com o programa. Então, se você quiser participar, você pode participar só da parte de não alfabetizados, se esse for o seu público, que você tem, ou você trabalha ou você tem desejo de trabalhar, ou se você quiser trabalhar só com os 6 a 10 anos, que é o Fundamental 1, e se você quiser trabalhar com os dois, você pode também fazer os dois, tem preço com desconto para quem for fazer os dois, né? E
parte de empreendedorismo, junto com a Márcia, vai ser a parte num dia que a gente vai marcar num domingo, porque assim os dois módulos podem participar, né? E quem for participar, assim como também foi nas outras edições, tem um kit de material físico, né? Que para você conhecer, eu te convido para você ir lá no meu feed, tem um post só com vídeo, só do nosso material físico, né? Que vai com com o kit do treinamento. E todos os inscritos para esse treinamento, seja para o módulo 1, para o módulo 2 ou para os dois, participam gratuitamente como um bônus do nosso workshop de Phonics, que vai acontecer no dia 31 de outubro, né? Então, como um bônus, né, ainda tem o workshop de Phonics, que é algo super necessário do professor de educação infantil de Fundamental 1 saber, né? Porque Phonics começa desde a parte de começar a pegar, né, no lápis, né, para poder começar a escrever. Então, essa é a programação oficial de outubro e de novembro. No mês de outubro, que é o mês do professor, né, que é mês que vem, vamos ter na semana do professor um momento especial, que daqui a pouco a gente já vai divulgar, né, que inclusive vou contar com a Bruna, mas ela ainda não sabe, mas vou contar com a Bruna, mas ela ainda não sabe. Mas vamos ter, mas vai ser um momento gratuito, né? Assim, como uma cortesia para os professores. E teremos um evento no final de novembro, mas que eu vou divulgar mais para o final. Mas o que já está divulgado, que se vocês quiserem participar, é esse treinamento para professores que querem trabalhar ou já trabalham com alunos de 3 a 5 anos em outubro. A primeira aula é dia 2 de outubro. E para os alunos de Fundamental 1, no mês de novembro. Todos são muito bem-vindos. Qualquer dúvida, você pode me mandar DM. Tem o meu WhatsApp na bio do meu Instagram, né? Qualquer dúvida é só, né, mandar. Qualquer jeito que você me contactar, a gente tenta sanar a sua dúvida. E aí, se vocês podem perguntar, gostou de fazer o treinamento, Bruna? A minha resposta é, a Thaís acabou de dizer que é o mesmo treinamento, mas eu quero fazer de novo. Eu vi outras pessoas. Então, ó, a Nayara estava aqui, eu não sei se ela ainda está. Eu vi a Oliana também fez, né, o nosso treinamento. Deixa eu ver se tinha mais gente aqui. Eu não vi mais. Eu acho que eu tinha visto a Mirelle, né? A Mirelle também participou do nosso treinamento. Aí a Mirelle está fazendo agora o de adolescentes, né? Então, o objetivo do nosso treinamento, principalmente para o pessoal de educação infantil, é por causa disso, né? Porque no curso de letras não fala nada dessa área, né? Então, e tem muita coisa prática, tem muito material digital, né? Para quem tem desejo de ter material tanto para trabalhar na tela quanto para imprimir, além do material físico, né? Que tem luva de história, tem o meu livro com palitoche para você poder contar história, tem jogo, tem muita coisa, né? Então, assim, vale a pena você ir lá e dar uma olhadinha. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Muito obrigada pela tua presença, Thaís. Obrigada, Bruna. Para quem não sabe, gente, se clicar aqui, aparece o @ da Thaís, que é Teaching Ideas Brasil. Tá? Isso. Então, se vocês pesquisarem também no Instagram pelo nome dela, com Thaís, com HY, Thaís Ribeiro, também aparece. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Teaching. Isso. E pode pegar informações com ela. É uma pessoa super acessível que vai conversar contigo pelo WhatsApp bem tranquilamente. Também podem falar comigo, perdeu a live, está assistindo um replay, precisa de ajuda. Fala comigo que eu direciono, não tem problema. Eu sei que o pessoal até me mandou um monte de perguntas tão empolvorosas para saber do treinamento, né, do curso de Bilingual Teachers, mas desse eu vou abrir uma live exclusiva para falar sobre isso, porque tá todo mundo assim... Que bom! Tá muito bom, graças a Deus. Então, ó, Teaching Ideas Brasil, viu, gente? Ok? Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelas tuas palavras, pela tua disponibilidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito sucesso para você. Obrigado pelo convite. Obrigada a todos que compareceram. Qualquer dúvida, seja sobre ensinar crianças ou com alguma dúvida sobre os nossos treinamentos, é só mandar mensagem. Eu já vou indo porque eu tenho aula agora.
Beijo, boa noite. Goodbye.